Olá pessoal, bem-vindo ao ABCcast Conexões, o podcast de entrevistas do portal ABC do ABC. Todas as semanas trazemos aqui assuntos de relevância e importância que trazem conexão com a sua vida. Dos assuntos mais variados. Já falamos sobre temas como saúde, como educação, como apoio a pessoas com deficiência, falamos sobre pneu, falamos sobre previdência privada e muitos outros assuntos. E como não podia ser diferente, hoje vamos também trazer um outro olhar. Mas é claro, né? Para poder fazer isso, eu sempre venho acompanhado de um bom entrevistado e de uma boa entrevistadora. Então hoje, nossa jornalista convidada é a Greta, que eu conheço há muitos anos. A gente já trabalhou juntos e para mim é um grande prazer ter alguém do porte da Greta aqui, porque isso certamente enriquece o programa. Então, olá Greta, seja bem-vinda. Obrigada, Thiago, pelo convite. Agradeço toda a equipe do ABCcast Conexões pela oportunidade. Olá, Vitor. Olá. Prazer em conhecê-lo. Tenho certeza que vai ser uma boa oportunidade de esclarecer dúvidas sobre a Fundação Volkswagen. Já estou entrando um pouquinho aqui no assunto, mas é isso. Muito obrigada pela oportunidade, Thiago. Tá certo, obrigado. Para vocês que talvez não conheçam a Greta, se você é de Ribeirão Pires, você tem o dever de conhecer. Afinal de contas, ela trabalha na comunicação da prefeitura. Ela já passou por vários outros veículos aqui da região, já trabalhou um monte de coisa. Ela tem essa cara de novinha, mas muita experiência. Muita experiência. Ainda bem que você não me chamou de velha. É isso, e muita experiência apenas. E a Greta é uma pessoa espetacular, tão espetacular, que a gente convidou ela para um projeto especial e ela vem tocando até hoje. Então, a Greta é a roteirista do nosso outro podcast, o ABCcast. Então, todos os dias, quando você acompanha aquela seleção de notícias que nós fazemos e publicamos às 6 horas da tarde, teve a mãozinha da Greta ali. Então, mais uma vez, desta vez você vai ver o rosto da Greta e a atuação dela no dia a dia aqui na hora de fazer perguntas. Muito bem, nosso convidado de hoje é o Vitor Hugo Neia. Ele é o diretor-geral da Fundação Volkswagen. E a gente vai falar um pouco sobre o desenvolver da fundação. Mas queria fazer primeiro, o Vitor, bem-vindo. Bem-vindo a essa entrevista. Fiquei sabendo que você é muito experiente em falar em podcasts, então vamos contar com essa experiência hoje aqui. Vamos lá, eu que agradeço o convite do ABCcast Conexões. Não sei se a experiência vai estar à altura aqui do podcast, mas espero fazer meu melhor. Obrigado pelo convite. Muito bem. Ô Vitor, acho que sua carreira é até interessante para a gente poder começar assim num tom mais leve, né? E numa área que você domina muito bem, que é essa área social. Sua carreira e seus estudos todos foram meio voltados para essa área de gestão cultural, né? Área social. Por que essa carreira? Né? O que te motivou a seguir por um lado assim mais social? Eu não vou ter uma história muito bonita para contar, até porque eu acho que foi um pouco do destino que me trouxe para essa carreira. Eu sempre trabalhei no terceiro setor, mas quando eu cheguei ao terceiro setor, isso há quase 20 anos, o terceiro setor não era tão desenvolvido, não tínhamos tantas fundações como temos hoje, eu nem sabia direito onde eu estava entrando, né? Eu comecei como estagiário numa outra fundação, vou falar o nome dela porque é a maior fundação do Brasil, não existe concorrência no terceiro setor, que é a Fundação Bradesco. Eu era acadêmico do curso de História, então essa é a minha formação original. E a Fundação Bradesco, ela administra até hoje, um espaço dedicado à memória do Banco Bradesco. E como um estudante de História, eu comecei trabalhando no museu, né? Então, fazendo monitoria, atendimento a visitas. E aí que eu descobri a imensidão que é o terceiro setor. E a gente sempre brinca na nossa área que quando você é picado pela mosquinha do terceiro setor, você não larga mais. Então, desde então, eu continuo aqui e hoje eu entendo, obviamente, a relevância e o propósito de trabalhar nessa área que, enfim, é minha paixão, nunca mais sair dela. É muito bom. A gente está falando, então, da Fundação Volkswagen, né? Para nós que somos aqui do ABC, Volkswagen é uma marca que faz parte da história de todo mundo, né? Tem Todo um mundo peso tem muito grande. ou trabalhou, ou tem um parente, ou tem alguma conexão com Volkswagen, carros, né? A montadora de veículos. Só que a gente aqui hoje não está falando de veículo, necessariamente. A gente está falando da Fundação Volkswagen, que é um braço social do grupo Volkswagen no Brasil, né? Então, acho que a primeira grande pergunta que nós podemos fazer hoje para desenvolver o assunto é como que funciona hoje o grupo Volkswagen? Talvez quais são os pilares que norteiam esse trabalho e como que você acabou parando lá?
Vamos lá, a história é longa. A Fundação Grupo Volkswagen comemorou agora em julho 46 anos. Uau. Então é uma trajetória bastante considerável. É uma das primeiras fundações empresariais do Brasil. É a primeira da indústria automotiva aqui no país. A Volkswagen, enfim, está presente na vida não só aqui do ABC Paulista, mas de todos os brasileiros. Muita gente não sabe, mas a segunda fábrica da Volkswagen no mundo é a fábrica aqui da Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, né? Começa na Alemanha e nos anos 50 decide expandir. E o Brasil foi o país escolhido. Primeiro começou com um galpão lá no Ipiranga, onde só montava os carros vinham já semi-prontos e era montado. E a fábrica aqui da Anchieta foi construída depois, inaugurada pelo Juscelino Kubitschek, enfim. Então tem todo esse histórico mesmo de conexão com o desenvolvimento do Brasil nessas últimas décadas. E a fundação ela vem muito ligada a essa história da montadora. A montadora sempre teve uma preocupação grande com as pessoas, né? Volkswagen, Volks pessoas, Wagen carro, então carro do povo. E quando a fundação foi criada, ela foi criada a partir de uma doação que foi feita pela matriz, pela Alemanha, que transferiu um recurso, na época 15 milhões de cruzeiros, ou 1 milhão de marcos alemães, a moeda da Alemanha na época, para que a Volkswagen aqui do Brasil fizesse uma ação voltada para colaboradores da montadora. E aí a decisão que se tomou não foi fazer uma ação pontual, mas sim criar algo mais perene, mais de longo prazo, e com esse recurso inicial, a Fundação Volkswagen na época foi constituída. Então, por muito tempo, o foco da fundação era o público interno. Era uma época, quem aqui do ABC já deve ter ouvido falar dessa história, que a Volkswagen saía até recrutando o pessoal com Kombi, o pessoal brinca que passava na porta da Anchieta, você era Bem contratado, porque tinha muita demanda de mão de obra. E essa demanda de mão de obra trouxe um desafio que era a questão da escolaridade. Muita gente que acabava entrando não tinha ou formação técnica, ou mais da metade na época não tinha os antigos primeiro e segundo graus completos. Então a fundação ela nasce para poder fazer a educação dos colaboradores. Então tinham escolas dentro da Volks. Até hoje existe o Senai, né, que cuida da educação profissional, e a fundação por muito tempo cuidou da educação básica. E aí, óbvio, né, com o passar das décadas, mudou o perfil, mudaram as dinâmicas, a fundação decidiu passar a atuar para além dos muros da fábrica. E hoje o nosso foco é a sociedade civil, são as comunidades mais vulneráveis, não só aqui de São Bernardo e do ABC Paulista, mas de todas as cidades onde a Volkswagen tem planta, o grupo Volkswagen tem planta ou escritório aqui no Brasil. Então, 8 cidades em 4 estados são os territórios de atuação da fundação hoje. E aí, como que aconteceu esse processo do estudante e formado em História lá do grupo Bradesco até chegar no... Hoje, quem faz a Fundação Volkswagen funcionar, né? Que hoje você é o executivo por trás de uma fundação. Então, essa carreira, como foi o passo a passo ali? Bom, hoje a fundação tem uma equipe de quase 20 pessoas. Né? Então, estou como diretor-geral da fundação, mas comecei como assessor de comunicação. Depois da minha faculdade de História, eu fiz uma faculdade de Marketing, porque na Fundação Bradesco, naturalmente, a minha carreira foi sendo direcionada para a área de Relações Institucionais e Comunicação. Então, por conta dessa expertise, em 2018, a Fundação Grupo Volkswagen estava procurando uma pessoa para estruturar a área de comunicação. Muita gente nem sabe que existe a fundação, a gente sabe que isso é um desafio, e naquela época isso era ainda mais acentuado porque era uma fundação que não colocava muita cara para fora. Não tinha um website, para vocês terem uma ideia, não tinha rede social. Então eu venho para a Volkswagen, eu venho para a fundação com a missão de estruturar a área de comunicação. Era uma fundação na época com 4, 5 pessoas. Então a partir daí, com a experiência que eu trouxe do terceiro setor, por ter passado por uma grande fundação como a Fundação Bradesco, eu fui tendo as oportunidades de crescer junto com a fundação e fui trilhando essa carreira dentro da montadora. E é um baita desafio, hein? Um baita desafio. Se eu olho para trás hoje, a gente fez uma comemoração recente dos 46 anos da fundação e foi algo que o time trouxe, a gente conversou bastante. São 8 anos, né? Quase 8 anos na fundação Grupo Volkswagen. É impressionante ver da onde a gente saiu e onde a gente está chegando, não só como referência no Grupo Volkswagen, né? Você menciona que a fundação é o braço, eu gosto de falar que é o coração e a cabeça social do Grupo Volkswagen, como a gente tem sido reconhecido internamente, mas também pela sociedade civil, que é o nosso foco principal, né? Então, de fato, tem sido um desafio, mas um desafio muito bom de ajudar a colocar de pé. Legal. Viu, Greta? Você me desculpa, eu vou sempre fazendo as perguntas aqui, então eu posso ser mal educado e te interromper, mas fica à vontade de fazer sempre qualquer pergunta a hora que precisar. Eu só queria ter uma dimensão. Hoje em dia,
quantas pessoas são impactadas pela fundação, contando essas 8 cidades onde vocês atuam? Olha, no histórico da fundação, nessas mais de 4 décadas, já foram 3 milhões de brasileiros. Só no ano passado, mais de 20 mil pessoas foram impactadas pelos projetos da fundação. E aqui eu acho legal contar que o que a gente faz enquanto fundação hoje é com recursos próprios. É aquela doação da Alemanha, que foi feita lá atrás, ela foi sendo e continua sendo trabalhada e muito bem investida hoje. E a fundação ela tem o que a gente chama no terceiro setor de endowment, ou um fundo patrimonial, que é basicamente um recurso. Esse recurso ele é investido e com o rendimento desse investimento nós mantemos todas as ações da fundação. Então acho que isso reforça esse compromisso do grupo Volkswagen com algo perene e sustentável. Então a gente não depende mais, né, de doações das marcas do grupo. Obviamente a gente trabalha em parceria, a gente administra recursos para as marcas também, mas a ideia é que a fundação ela seja autossuficiente, justamente para a gente não ficar também sujeito às oscilações de mercado e dependendo de um bom ano ou de, enfim, um repasse das nossas mantenedoras. Então, eu acho que isso reforça esse compromisso de fato da fundação durar muito mais do que a gente e muito mais do que as próprias marcas, né? Legal. Ô, Vitor, quando a gente estava preparando essa entrevista, decidimos fazer o nosso dever de casa, né? Vamos pesquisar um pouquinho da história do Vitor, o que ele tem falado, os assuntos que têm sido abordados. E você costuma falar sobre um conceito interessante que é comunidades do entorno, né? Vamos abrir um espaço aqui para a gente poder explorar um pouco mais sobre isso? O que é comunidades do entorno, segundo sua visão, e qual é o impacto que a fundação tem nesse tipo de conceito? Eu publiquei um artigo recente justamente refletindo um pouco se é adequado a gente usar esse conceito. Eu acho que é um conceito bastante solidificado, principalmente quando a gente pensa em responsabilidade social, né, que são o que as empresas fazem. O que a fundação faz é investimento social privado, né? O que as corporações fazem são projetos de responsabilidade social corporativa. Elas são campos que dialogam, mas eles não se confundem. A empresa, para além do que a fundação faz, o grupo Volkswagen tem seus projetos e seu investimento em responsabilidade social que somam com a fundação, mas não se confundem. E quando eu vim trabalhar aqui no ABC e depois vim morar aqui no ABC, eu gosto sempre de contar essa história porque eu acho que vai muito em linha com o que a gente acaba trazendo de um dos motivadores da própria reestruturação que a Fundação passou recentemente. Depois a gente pode abordar um pouco mais isso. Mas a Fundação ela fica na fábrica Anchieta, né, da Volkswagen. Então a gente está dentro da Volkswagen do Brasil. E nós ficávamos num prédio que dava de frente para a Via Anchieta e, consequentemente, de frente para o Montanhão. Né? Então, quem aqui do ABC muito provavelmente já passou por ali. O Montanhão hoje é um dos bairros mais vulneráveis e mais populosos de São Bernardo e talvez do ABC Paulista como um todo. São mais de 100 mil habitantes. E na época, a Fundação ela tinha uma estratégia que não era muito voltada para questões de causas únicas. Hoje a nossa causa é a mobilidade social, mas naquela época a Fundação investia em vários tipos de projeto e não tinha um território, uma comunidade específica de atuação. E aquilo me incomodava ainda enquanto comunicação, porque nós tínhamos projetos em locais distantes do Brasil, obviamente com estudo, com justificativo. O Brasil é um país extremamente desigual, então não faltam opções de locais para a gente fazer projeto social. Projetos necessários. Necessários, todos sempre necessários, e honrar esse legado da Fundação. Sim. Mas nós não tínhamos atuação do outro lado da rua. Literalmente. Então a gente olhava para locais distantes e tinha uma vulnerabilidade grande ali que a gente acabava não atuando. A Anchieta era um isolante, né? Era um isolante. Mas você abrir a janela e ver a realidade ali na sua frente e não poder fazer nada. Era uma coisa assim. Eu vim de fora e eu pensava, nossa, mas por que não aqui, né? E aí veio a pandemia, né? E a gente sempre costuma trazer a pandemia como um divisor de águas, porque foi mesmo. E aí todo aquele impacto que teve, a área social, enfim, buscando soluções e tal. E durante a pandemia eu fui visitar uma organização social no Montanhão, que hoje é uma grande parceira da Fundação, que é a Associação Padre Léo Comissário, uma organização sem fins lucrativos que tem uma atuação aí de décadas na comunidade. E a dirigente me recebeu e ela me deu um feedback. Né, pensar uma Daniela, que é a dirigente, uma freira de mais de 70 anos, ela falou, olha, finalmente vocês vieram aqui, porque o que a gente tentou de parceria com vocês estão aqui do lado, a gente não tem nada em conjunto e realmente a gente vê a fábrica da janela da organização. E aí, isso foi um dos motivadores e outras coisas que aconteceram para que a gente revisse a estratégia e decidisse focar nas comunidades onde a Volkswagen está presente.
e aí eu trago a questão de comunidade do entorno, né? Como estudioso, que ainda continuo sendo do terceiro setor, eu fiz uma pós-graduação recentemente em gestão de negócios e eu abordei no meu TCC a questões de sustentabilidade usando o caso de uma empresa. E aí, analisando ali os relatórios, a gente sempre vê que a gente fez tais projetos na comunidade do entorno, E aí eu fiquei pensando, o que está por trás de quando a gente fala de comunidade do entorno? Né? Porque me veio muito essa imagem de uma fábrica, como era o nosso caso, separada da comunidade, como se vivesse alheia ao território do qual a gente faz parte. Então, é uma coisa que a gente tem tentado problematizar muito. Não é comunidade do entorno. O entorno tem uma ideia de que está fora, né? Que está além. Nós somos a comunidade. Sim. Se o Montanhão tem um problema, se É um ele problema de existe, vocês é também. um problema nosso. E se ele está indo bem, também é um ganho para nós. Então, como que a gente rompe com essa ideia das empresas estarem ali enclausuradas, sendo que tem um monte de vulnerabilidade no território onde nós estamos, que nós temos um grande potencial de ajudar a romper e, ao mesmo tempo, nós também, de alguma forma, contribuímos para aquilo. Então, acho que romper com essa lógica de nós e eles é muito importante para deixar claro que nós somos parte daquela comunidade. A Fundação, a Volkswagen é parte do Montanhão e não essa relação de distância. Ou seja, não é uma comunidade do entorno, é a comunidade. É a nossa comunidade. É interessante esse conceito. E aí eu fico pensando, né? Porque a comunidade do Montanhão, ela tem um histórico que ora ela está pendendo para um problema de violência ou segurança pública, ora ela está mais tranquila e tudo mais. De alguma forma, o que acontece ali no entorno, que na verdade, como a gente acabou de falar, não é mais entorno, faz parte da comunidade em que vocês estão, impacta o negócio Volkswagen? Impacta, né? A gente já teve caso de, por exemplo, assalto na saída da fábrica, e aí você acaba passando por ali. Enfim, tem situações, sim, principalmente de segurança, que acabam acontecendo. Mas, para além disso, né? Eu acho que tinha uma relação muito de um distanciamento no sentido da comunidade ver a Volkswagen tão perto, mas ao mesmo tão tempo tão inacessível. longe. Ao mesmo tempo tão longe, a gente ouviu muito isso. Tipo, nossa, meu sonho é entrar na fábrica. Eu passo ali, meu sonho é trabalhar. E às vezes a gente vai recrutar, faz processo seletivo. Enfim, hoje nós já temos casos de sucesso que eu compartilho mais adiante. Mas esse distanciamento simbólico, eu acho que é o que impactava mais o negócio. Então, como que a gente pode olhar o que tem ali, 100 mil habitantes, com, obviamente, um monte de desafio, de demanda e vulnerabilidade, mas de muito potencial e coisas que podem agregar, não só para a fundação, mas para o grupo Volkswagen como um todo, né? Mão de obra, né? Você tem uma série de coisas que a comunidade pode oferecer, né? Acho que a parceria... Você traz um ponto muito importante aqui, a empresa, a organização se enxergar parte de uma comunidade impacta totalmente todos que estão ali. Sim. Sejam eles parte da empresa ou não parte da empresa, né? E aí, até por uma questão de tempo para a gente poder tentar abordar o máximo de assuntos possíveis, eu queria também levar um pouquinho essa conversa para o lado das parcerias que a Fundação faz, especialmente aquelas quando vocês convocam por meio de editais, né? A gente andou pesquisando, vocês têm um projeto atual hoje sobre mobilidade, um edital na rua sobre mobilidade. Consegue falar um pouquinho mais sobre esse e talvez os outros editais que estão abertos? Como se envolver com eles, como se participarem? Thiago, eu ia pedir um gancho. Porque assim, a gente está falando muito de mobilidade social, mas talvez quem está ouvindo não entenda o conceito. Então, nada melhor do que ouvir da sua boca um pouquinho. Explica melhor o que é a mobilidade social pra gente. Perfeito, Greg. Claro. Perfeito. Eu agradeço o gancho, porque eu acho que isso é importante. Quando nós revimos a estratégia da Fundação, com o nosso time de comunicação, nós fizemos até uma escuta, e aí pensando bem nos jornalistas mesmo, para entender, né, do ponto de vista de comunicação, tudo foi reestruturado, a nossa comunicação também. Que percepção que os jornalistas tinham sobre mobilidade social? E nós consultamos grandes veículos e, na sua maioria, grandes jornalistas nem sabiam o que era. E confundem muito com a noção de mobilidade urbana, né? Que é a questão do deslocamento, de transporte. Aí liga isso a uma marca como a Volkswagen, aí que a confusão está feita. Então, eu acho importante a gente trazer isso, porque quando a Fundação resolveu abraçar a causa da mobilidade social, nós acabamos nos tornando a primeira grande fundação que fala desse conceito. É um conceito que ele está começando agora a ser mais divulgado, mas é algo bastante novo. E tem um dado que eu acho que ele expressa na prática o que significa mobilidade social. Em 2018, a OCDE fez um estudo com 30 países que chama O Elevador Social Está Quebrado.
Então, a ideia de elevador social já dá uma dimensão do que significa. Uhum. E, basicamente, o que esse estudo identificou? Que entre 30 países, o Brasil é um dos países com mais imobilidade social, ou seja, onde a mobilidade social é mais lenta. Aqui no Brasil demoram 9 gerações, ou algo em torno de 200 anos, para que um brasileiro que nasce numa classe mais pobre, ele chegue à classe média. Ou seja, do ponto de vista prático, em uma geração não se faz mobilidade social. Se você for para países como a Alemanha, para trazer aqui para o contexto Volkswagen, isso significa 2 gerações. Então eu veria o meu neto numa situação melhor Bem do melhor que que a sua. No caso do Brasil, isso Olha, não acontece. segundo alguns influenciadores brasileiros, se você jogar no Tigrinho, você consegue isso Então, rapidinho. E a gente ainda vê hoje essa questão desse tipo de estratégia, né? De como que você enriquece fácil e tal. Eu acho que é até um reflexo um pouco dessa falta de esperança e de como o Brasil é um país muito desigual de fato. Rede social estimula, você tá ali o tempo inteiro. O caminho mais rápido, Vendo né? isso. As pessoas querem um caminho mais rápido porque, de fato, aqui a desigualdade é muito grande, a concentração de renda é muito grande. Então, mobilidade social é basicamente condição para que as pessoas prosperem socioeconomicamente. É, obviamente, algo que é impactado por uma série de variáveis, né? Nós costumamos dizer que a pobreza é multidimensional, então você não vai acabar com a pobreza atacando uma das suas causas, você precisa olhar para várias delas. Só que enquanto uma fundação, né, que apesar de ser uma fundação empresarial, tem recursos limitados, não só recursos financeiros, mas estratégicos, braços e assim por diante, nós decidimos priorizar uma das alavancas da mobilidade social, que é a geração de renda. Então, os nossos editais vão muito ao encontro disso, porque hoje a geração de renda nós perseguimos principalmente por meio da inclusão produtiva. Então, a Fundação acredita que por meio da inclusão produtiva, nós vamos de alguma forma contribuir para a mobilidade social nas comunidades onde nós estamos. Então, esse é o coração da nossa estratégia. Inclusão produtiva, para também não ficar um conceito vago, é basicamente você possibilitar que as pessoas ingressem no mercado de trabalho, seja via empregabilidade formal, seja via empreendedorismo, e aqui empreendedorismo com muito cuidado, porque é um conceito também em disputa, né? Mas um empreendedorismo digno, justo, que de fato gere renda e não reproduza cenários de exploração. E os nossos editais, eles vão justamente como uma porta de entrada para projetos que atuem com inclusão produtiva. Por quê? Porque como a fundação ela tem territórios específicos, aqui em São Bernardo eu falei muito do Montanhão, mas nós também temos o Pós-Balsa, né, que é uma outra região com características bem diferentes, mas que é uma região de atuação específica da fundação. Nós temos projetos na cidade de Resende, no sul do Rio de Janeiro, na favela Alba, aqui no Jabaquara, na capital paulista, e outros projetos mais pontuais em outros municípios com presença do grupo Volkswagen. E o edital é uma forma da gente olhar para todos esses territórios e receber projetos de organizações sociais que trabalham com temas de inclusão produtiva. Então nós temos 2 editais hoje, né? O primeiro edital ele chama Juntos pela Mobilidade Social, que ele é um edital voltado para organizações de base comunitária, né? Que é uma outra frente de atuação da fundação. A gente faz inclusão produtiva por meio dessas organizações, porque nós acreditamos que são as organizações que estão nos territórios, que conhecem a comunidade, então por que não investir nessas organizações que recebem tradicionalmente poucos recursos? É uma crítica, inclusive, que se faz na filantropia corporativa, nas fundações empresariais, que nós costumamos reproduzir estruturas de desigualdade, porque é sempre as grandes recebendo recurso. As pequenas, como a Padre Léo, muitas vezes não têm nem acesso às empresas, quando tem compliance, é prestação de contas, enfim, é uma lógica que impossibilita que elas acessem os recursos. Então, o nosso edital é justamente para essas organizações. E para nós foi um aprendizado, porque nós estamos falando de uma empresa tradicional, alemã, enfim, com toda a característica da indústria. Então, a gente precisou flexibilizar critérios de seleção, a gente precisou flexibilizar a documentação exigida, a gente dá apoio para as organizações poderem escrever os seus projetos, enfim. Tem um parceiro nosso que ali tira dúvidas, que ajuda realmente tudo para que a entidade consiga ser beneficiada dentro e ser adotada pelo edital. Sim, que ele não seja mais uma porta de exclusão. E não tem fronteiras para isso. Pode ser qualquer cidade, Hoje, nacional. Esse edital ele é voltado para onde tem operações do grupo Volkswagen, né? Então, esse específico é para as 8 cidades. Tá. Ele é um investimento de R$2 milhões por ciclo. Então, cada organização recebe uma doação de R$240 mil para poder fazer o projeto, que para uma organização de pequeno porte é um valor considerável. E tem todo um acompanhamento da fundação. A gente capacita essa organização depois em gestão e assim por diante. Então,
Esse é o nosso primeiro edital. Nós temos um segundo edital que ele se chama Somando Impactos, que ele é voltado para mapear projetos também nos territórios de atuação da Fundação, que estão aptos a captar por leis de incentivo. A Lei Rouanet, que é a mais famosa, a Lei do Esporte, a Lei do Idoso. Então, a Fundação, como uma fundação, obviamente, não tem incentivos fiscais nesse sentido, mas a ideia aqui é que a gente prospecte projetos e apresente esses projetos para as empresas do grupo Volkswagen, e aí elas possam, quando for fazer a renúncia fiscal, o investimento, direcionar para projetos que passaram por esse crivo, por essa estratégia da Fundação. E por último, você mencionou 2, mas nós temos um terceiro edital, que não é próprio, mas eu acho que vale a pena mencionar, porque vai muito em linha do que você trouxe, Greta, que é um edital que nós patrocinamos do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que é uma organização bastante importante aqui do país, e esse recurso ele vai para o Brasil inteiro. Então, o fundo ele faz a gestão desse edital, e aí a ideia é que a gente descentralize recursos, chegando ou no norte ou no nordeste, não é limitado a esses territórios, mas a gente tem uma atenção especial porque tradicionalmente são os estados que recebem menos recursos, os que têm mais necessidade, mas ele é elegível para o Brasil inteiro, principalmente para as comunidades ribeirinhas, periféricas, quilombolas. E segue mais ou menos a mesma linha dos outros digitais ou não? Nesse caso, também são projetos que trabalham com inclusão produtiva, mas muito numa perspectiva hoje, estamos em anos de COP30, né? Muito numa perspectiva de também olhar para a questão climática, né? Que é uma outra coisa que a Fundação tem se dedicado. A gente tem uma estratégia para a COP que, se dá tempo, eu posso até mencionar em primeira mão, porque isso ainda não está publicado. Olha aí, Ed, então, vamos ganhar um furo de reportagem aqui, Ed. Um furo de reportagem aqui. Mas a ideia é que a Fundação também comece a trazer para aquilo que a gente faz a questão ambiental. Não que a gente será uma fundação voltada para isso, né? O nosso estatuto ele é bem direcionado para aquilo que eu já apresentei para vocês. Mas é uma responsabilidade de todos, né? E não tem como falar do social sem o ambiental, porque quem está sofrendo mais com as enchentes, com as queimadas, com o aumento de temperatura, são as populações mais vulneráveis. É o nosso público. Então não dá para essa pauta andar dissociada. Então o Fundo Brasil nos ajuda a chegar na ponta da ponta. Pra você ter uma ideia, nem CNPJ, dependendo da organização, precisa ter. Eles têm um mecanismo de uma organização grande apadrinhar uma pequena. Então, mesmo que você não tenha um CNPJ, a gente consegue fazer com que o recurso chegue. Então, via Fundo Brasil é mais fácil, porque a gente flexibiliza ainda mais aquilo que a gente vem fazendo. Muito legal, Vitor. Eu queria até aproveitar uns minutos que nós temos aqui para entender um pouco da sua percepção sobre alguns cenários, né? Rapidamente, até para dar um pouco de contexto, eu trabalhava numa outra organização e a gente tinha uma parceria muito interessante com a Associação Comercial de São Paulo, né, que é uma organização centenária e tudo mais. E a Associação Comercial de São Paulo tinha um projeto em parceria com a prefeitura de criação de espaços onde o morador de rua, a pessoa em situação de rua, pudesse ir até o local onde ele tinha corte de cabelo, lavagem de roupa, alimentação e tudo mais, né? Esse projeto surgiu de uma demanda dos comerciantes, né? A Associação Comercial defende o direito dos comerciantes. De que muitas organizações chegavam no centro de São Paulo, entregavam comida e as pessoas se alimentavam e deixavam o lixo lá. E aí esse lixo afastava o cliente do comércio, né? Por conta da bagunça que era. E aí essa junção de pensamento social com vamos apoiar quem está lá, começou a abrir espaço para novas discussões, do tipo, vamos dar emprego para esse pessoal que está em situação de rua, tá? E aí eles chegaram num ponto que era curioso, né? Na rua mora-se pessoas que têm problemas mentais, aqueles que têm problema com drogas e aqueles que são pobres mesmo, que por conta de um processo de gentrificação perdeu sua casa e tá fora do... Não tem um CEP, vamos dizer assim. Esse grupo, que é um grupo importante, ele pode voltar para o mercado de trabalho. Ele só não conseguia voltar porque ele não tinha um endereço. Ele vai se cadastrar numa empresa, a empresa pergunta, você mora onde? Não, eu moro na rua. Não, tudo bem, mas eu preciso de um CEP para você até receber a carta que vai te falar... Como vai receber a carta? A pessoa não tem um CEP, né? Então, são pequenos detalhes que, às vezes, quando você começa a desenvolver um projeto social, você percebe... existe uma falha aqui. O meu projeto ele vai atender, mas ele não vai resolver necessariamente um problema por conta de um detalhe, né? Aí então a Associação Comercial e a Prefeitura começaram a pensar nisso, que esses centros que eles utilizavam poderiam ser usados pelas próprias pessoas como este é meu endereço. Pelo menos um endereço fictício
para que eu possa receber comunicados ali e usar isso para poder buscar uma vaga de emprego, né? Ou seja, acho que é aquele ponto existe um nível em que a dignidade humana começa. Aquelas pessoas estavam vivendo muito abaixo da dignidade, do mínimo da dignidade humana, e era importante colocar apenas essa barra. Então, quando a gente fala das ações da Fundação Volkswagen, existe esse cuidado, a hora que você está planejando um projeto, de pensar nos mínimos detalhes e, no final, se o problema está sendo resolvido e não apenas estamos fazendo o social por fazer o social? Sim, foi um aprendizado para nós, porque parece óbvio, mas muitos projetos não olham para essas várias dimensões e esse aparente detalhe muitas vezes é causa de fracasso de grandes projetos ou de não concretizar aquilo que o projeto se dispõe. No caso de inclusão produtiva, quando que a inclusão produtiva acontece na prática? Quando a pessoa entra no mercado de trabalho, ela está gerando renda com a empresa. Claro. Não é o curso de capacitação profissional que garante a inclusão produtiva. E há uma tendência, e por muitas vezes nós mesmos, né, fizemos isso, eu acho que com esses 46 anos a gente aprendeu muita coisa, de olhar só para uma parte da questão. E aí eu costumo brincar lá na fundação que por algum momento a gente acaba virando uma fabriquinha de diploma, porque a gente vai formando as pessoas e depois a gente perde o lastro dessas pessoas, de fato, quantas foram empregadas. Não para ali, né? Não o processo. para aí. Qual foi o meu impacto? Formar pessoas é atendimento, mas qual foi o meu impacto? O que eu transformei na Hoje vida das vocês pessoas? controlam isso. Hoje nós olhamos para impacto. Legal. Então, mobilidade social para nós é o impacto principal. Que eu vou conseguir empregando o jovem, empregando a mulher, que são os nossos públicos prioritários, a pessoa negra, né, que são as faixas dos vulneráveis mais vulneráveis, né? O pessoal costuma falar, mas por que vocês olham para a questão da diversidade? Ah, porque tá na moda? Não, porque há dezenas de estudos que mostram que são os públicos mais vulneráveis dentro dos vulneráveis. Então, se você quer, de fato, mudar o ponteiro mais rápido, é estratégico você priorizar uma mulher preta, por exemplo, num projeto de empregabilidade, porque ela está na base da pirâmide. E hoje nós adotamos o que nós chamamos de jornada completa. Como é que isso funciona? A fundação, ela olha não só para portas de saída, mas para o indivíduo como um todo. Eu vou dar um exemplo de um projeto que nós temos aqui no Montanhão, que estamos planejando já expandir para outros territórios em breve, que ele se chama Autonomia. O nome já diz bastante coisa, mas esse projeto ele é um projeto que ele olha para jovens, né? Então ali principalmente na faixa do ensino médio, então 16 a 21 anos. E ele é um curso que acontece lá na própria comunidade. Aqui já está um primeiro aprendizado. A gente não tira o jovem do território, até porque muitas vezes esse jovem ou não vai ter o recurso para chegar, ou ele nem vai se sentir confortável de transitar. A gente escuta muitas vezes histórico de jovens que nunca saíram do bairro. Então isso é uma realidade. Então a gente começa ali no território. Por isso que a parceria com as organizações locais é tão importante. A organização conhece esse jovem às vezes desde criança, conhece a família, também faz muita diferença. Então eles fazem um curso de informática básica lá na nossa parceira, a Associação Padre Léo Comissari. E para além das hard skills, né, do conhecimento técnico, a fundação também oferece acompanhamento psicossocial. Então nós temos uma psicóloga e nós temos uma assistente social que está acompanhando esse jovem. E aqui a gente começa a romper com uma outra discussão muito grande que às vezes existe no setor de assistência é uma coisa, inclusão produtiva é outra. Como é que a gente põe todo mundo para dialogar? Se não acontece isso, você dá comida e o que você faz depois com a pessoa em situação de rua? Como é que você fecha isso? Então, isso é um exemplo que acontece em vários campos. Então, o assistente social acompanha a família, a psicóloga vai preparando esse jovem, ajuda ele a montar um projeto de vida. Porque você pergunta hoje para um jovem de 16 anos, muitos deles não sabem o que querem ser. E os que sabem, não sabem como fazer para chegar. Então, tem todo esse cuidado e a gente oferece auxílio financeiro. E isso fez muita, muita diferença. Então, o jovem que entra hoje na nossa formação, ele tem uma bolsa de meio salário mínimo, nesse primeiro módulo autonomia. Então, isso faz com que ele não precise tomar a decisão de ou estudo ou trabalho, que eu preciso ajudar em casa, né? Então, uma primeira coisa. Segundo, a gente garante que ele vai ter ali o mínimo para estar cursando o nosso projeto. Então, alimentação, transporte, tudo que ele precisa ali. E a ideia é que durante a formação ele tem uma perspectiva de continuidade. Então não é um curso que vai demorar 4 meses e acabou, recebo o diploma, o que eu faço agora? A gente criou uma trilha de empregabilidade, que ela começa no autonomia e aí o jovem ele vai ter 2 portas de saída. Ou o mercado de trabalho, caso ele decida, não por necessidade, porque a bolsa continua, mas por vontade,
entrar no mercado ou empreender. E aí a fundação tem uma consultoria que nós chamamos de match de vagas, que vai pegar esse jovem, vai aproximá-lo de empresas, vai preparar a empresa para receber esse jovem e vai prepará-lo para participar de um processo seletivo também. Né? Então, ele tem a opção de ir para o mercado. Se ele não quiser ir para o mercado, a gente tem um segundo módulo da nossa trilha, que é um módulo que acontece em parceria com o Senai de São Caetano do Sul, que é um Senai referência em informática, em tecnologia da informação. E aí o jovem ele vai ter 1 ano de formação em programação, e aí é uma formação robusta, de segunda a sexta, padrão Senai de qualidade. Também vai ter uma bolsa de estudo, aí essa bolsa sobe para 1 salário mínimo, até porque ele está ficando mais velho, então ele tem outras responsabilidades. E aí, no final dessa jornada, ele também vai poder escolher de novo. Se ele quiser ir para o mercado, a gente dá o apoio. Se não, nós garantimos um terceiro passo, que é um tecnólogo de ciência de dados, também feito pelo Senai. Você fecha um ciclo inteiro para ele, né? Ele sempre vai ter a opção de ir para o mercado e vai tomar a decisão, mas se ele quiser continuar, ele entra na autonomia, sabendo que ele pode chegar até a graduação 100% financiado pela Fundação Grupo Volkswagen. Com certeza, até para a família traz um alento, né? Saber que o filho tá se capacitando, tá ganhando por isso e ainda vai ter a mão de vocês até o final do ciclo. Vira a esperança da própria família, né? Exato. Sai de um ciclo tenebroso, né? Que segura a pessoa dentro da pobreza ali. Muito bem. Vocês estão vendo, vocês estão em casa, estão nos ouvindo até, estão percebendo que a gente, embora trazendo a marca Volkswagen para a discussão, a gente não está falando de venda de carro, mas em como uma grande indústria multinacional consegue fazer e trazer um impacto muito importante na vida de quem está precisando hoje dentro do território nacional. Então, são assuntos como esse que enriquecem o nosso podcast, enriquece a sua vida e a gente acaba levando para você assuntos que são tão importantes que merecia muito você entender. Mas não é somente isso, tá? Existe mais um recado que a gente tem que passar para vocês. Por isso a gente vai fazer um rápido intervalo aqui para você ouvir esse recado. E na volta a gente continua a nossa entrevista. Então a gente se vê, não saia daí. Olá pessoal, eu sou o Celso Rodrigues e apresento o ABCcast ao lado dela. Eu sou a Suzana Rezende. E hoje a gente está aqui para te fazer um convite muito especial. Um compilado de notícias diário vai ao ar de segunda a sexta-feira com as principais notícias do ABC, da região metropolitana de São Paulo, da capital paulista, do Brasil e do mundo. E a gente está disponível em todas as plataformas. É no Deezer, no Amazon Music, no YouTube, no Spotify, onde você preferir. É só nos encontrar e dar play. Então, se você perdeu aquela notícia importante e que para você tem relevância, ela está aqui no ABCcast. E siga-nos nas redes sociais. @ABC do ABC _oficial. Te esperamos lá. Obrigado por ouvir esse recado. Então vamos dar continuidade a essa nossa conversa com a Fundação Grupo Volkswagen. E agora vamos começar os nossos quadros especiais. Contraponto. E eu abro o tempo agora para Greta, né? O contraponto nada mais é do que a oportunidade do nosso jornalista convidado tocar a entrevista sozinho. Então eu vou até me afastar aqui, Greta, e tudo é responsabilidade sua, tá? Vai lá, é contigo. Vou começar já assim, do jeito que a gente combinou. Vitor Hugo. Lá vem. Deu para entender um pouquinho a dimensão, né, do trabalho da Fundação Grupo Volkswagen, mas a gente sempre fala de impacto social. E eu trabalho no poder público. É muito difícil você medir e dimensionar isso. Eu quero entender como é que funciona isso dentro da Fundação. Eu acho que monitoramento e avaliação, é que eu vou falar pensando toda a minha trajetória no terceiro setor, ainda é o grande calcanhar de Aquiles do nosso setor. Porque é isso. Como é que você metrifica, você mede a transformação de vida de uma pessoa? A gente tem como fazer e a Fundação tem se esforçado. Então, hoje a gente tem uma área de monitoramento e avaliação. Então, acho que isso é importante, ter uma pessoa ali responsável por acompanhar todos os indicadores dos nossos projetos. E nós desenhamos, num processo de reestruturação da Fundação, que culminou com a mobilidade social como nossa causa prioritária, isso foi anunciado em 2024, nós desenhamos o que nós chamamos, no terceiro setor, de uma metodologia de teoria da mudança. Então, o que é basicamente teoria da mudança? É o mapa que me mostra como que eu vou atingir o impacto social que eu desejo. Então, isso tem atividades intermediárias, tem os projetos e tem os indicadores para que a gente consiga medir isso. Por isso, a importância da gente ter um foco. Então, hoje, como que a Fundação mede se de fato ela conseguiu a mobilidade social?
pelo quanto de renda o nosso beneficiário passa a gerar. Então, ele sai de um patamar X, ele chega a um patamar Y. Obviamente, a gente olha para a sustentação disso, que isso é um outro erro comum. A gente acha que no ano 1 ele estava aqui, no ano 2 ele estava aqui, fiz o meu papel. Só que hoje a nossa estratégia é de uma década. Por quê? Porque no Brasil, mobilidade social, muitas vezes, ela tem um sentido descendente. Então, a pessoa ela consegue ascender, só que ela não tem muitas vezes recursos para permanecer ou para continuar ascendendo. O que acontece? Ela volta. Na pandemia a gente viu muito isso, porque os auxílios que o governo federal deu, que foram obviamente super importantes, eles fizeram por um momento que muita família aumentasse de renda. A hora que terminou, elas voltaram para um patamar de renda menor do que elas tinham. Então, hoje, a forma principal, óbvio, a Fundação tem dezenas de indicadores, tá? Desde indicadores de processo até indicadores de impacto, mas a gente tem olhado principalmente para os indicadores de geração de renda. E dá para ter uma noção, mais ou menos, do quanto vocês impactaram? Algum caso específico, até para citar, uma família que tenha sido atendida e que hoje, ao longo, né, desses anos, tenha obtido um bom resultado? Sim, eu vou contar exemplos concretos do nosso Autonomia, que foi o projeto que eu trouxe, então para ficar no mesmo exemplo, né? Quando a gente teve a turma piloto da Autonomia, tem sempre aquela porta de saída de tentar ver se a gente vai ou não direcionar esse jovem para o mercado de trabalho, ou se ele continua estudando. E a gente conseguiu uma parceria com a Volkswagen do Brasil, com a montadora, e nós conseguimos empregar os 30 jovens formados como aprendizes da Volkswagen do Brasil. E a gente está falando de um programa de aprendizagem que garante 2 anos de carteira assinada, um salário mínimo pela montadora, participação nos resultados e plano de saúde, enfim, nos benefícios de um metalúrgico, de um funcionário Volkswagen, o jovem passou a ter acesso. E foram dezenas de casos de famílias, a gente fez uma formatura, então as famílias vieram comentar com a gente do impacto que aquilo estava causando na vida da família. Porque aquele jovem muitas vezes se tornou arrimo de família, mesmo com salário mínimo, mas com todo o pacote de benefício, ele se torna arrimo de família, ele passa a ter plano de saúde, que pela primeira vez na família alguém tem Muda a plano de realidade. saúde, muda a realidade, e tanto que a gente precisou incluir na nossa jornada completa cursos de educação financeira. Porque, enfim, é um problema nacional, né? Um desafio do Brasil, né? A questão da relação com o dinheiro. Mas pensa para o jovem de uma comunidade vulnerável, do dia para a noite ele vira funcionário da Volkswagen, ele tem todos esses benefícios, mas ele tem que sustentar a família. Como é que ele gera esse orçamento? Então isso foi mais um aprendizado que nós colocamos a partir da experiência prática na nossa estratégia. E a ideia é que não pare na aprendizagem, né? Então hoje eles cursam uma aprendizagem em tecnologia, então eles também estão no Senai, então as coisas vão sempre confluindo. E a ideia depois é que a gente possa continuar acompanhando esse jovem para de um aprendiz ele virar um profissional qualificado e continuar estudando e progredindo socialmente, né? Muito bom. A gente sempre fala muito de projeto social. E a primeira impressão que vem para a maioria das pessoas é isso da jogada de marketing. Estão querendo fantasiar uma situação que não existe. Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês expõem para a população que realmente é o trabalho da fundação? Porque é muito delicado. Sim. Não, e eu posso até acrescentar um detalhe a mais. O Vitor, no começo da entrevista, falou que também tem uma formação em marketing, né? Sim. E aí você tem o olhar profissional, mas o olhar também do dia a dia, que é uma outra formação, né? Sim. Como é que funciona isso, então? Eu acho que para nós o que resguarda de fato é a profundidade e a seriedade que o trabalho que a Fundação tem, a perenidade, enfim, aquilo que a gente de fato causa de impacto na vida das pessoas, é justamente o fato de ser uma fundação. Eu acho que isso já é uma grande diferença. Porque quando você cria uma fundação é um fundo com ação. Então você tem toda uma regulamentação por trás, nós somos monitorados pelo Ministério Público de São Bernardo do Campo, acompanha todos os atos da fundação. A gente tem uma série de exigências de prestação de contas, enfim, de monitoramento, que eleva o compromisso da organização para outro patamar e, principalmente, nós temos o nosso recurso que faz com que a fundação tenha essa autonomia e essa independência. E isso, para mim, é o que garante esse distanciamento necessário do negócio. Óbvio, nós carregamos a marca do grupo Volkswagen com muito orgulho, a gente existe porque a Volkswagen existe. Nós temos o grupo Volkswagen na nossa governança, então representantes das marcas do grupo nos conselhos da fundação.
mas nós também temos conselheiros independentes, que não tem nenhum vínculo com as montadoras. Isso é raro numa fundação empresarial, conseguimos fazer isso recentemente para garantir esse distanciamento e, principalmente, a gente zela pela nossa independência e pela nossa autonomia. Obviamente, ter uma fundação empresarial tem ganho para o negócio? Claro que tem. Tem uma perspectiva de marca positiva. A gente sabe que a geração Z, ela tende a consumir mais de marcas que são socialmente responsáveis e assim por diante. E acho que a demanda é SG também hoje em dia, né? Também. A gente trabalha com as marcas, né? Então, a fundação, como eu disse, com o nosso edital Somando Impactos, a gente prospecta projetos que as marcas vão poder investir. Mas a nossa governança é separada, a nossa estratégia é separada, o nosso orçamento é separado. Então, a gente garante que, de fato, a fundação ande com as próprias pernas, obviamente numa relação que tire de positivo aquilo que o negócio tem de positivo. Uma marca como a Volkswagen nos abre muitas portas, faz com que a gente tenha acesso a parcerias, acesso ao poder público, que é outro agente importantíssimo para a estratégia da fundação, com quem nós também temos projetos, inclusive aqui no ABC, mas a gente precisa garantir essa independência e essa sinergia, e não essa confusão, porque senão eu concordo. A linha entre o que é marketing e o que é responsabilidade social, impacto social é muito tênue, e a gente zela muito para isso dentro da fundação. Ô, Greta, posso assumir de novo os controles ou Com você tem mais certeza. perguntas? Não, tá. Muito bem. A gente tem um outro quadro também interessante chamado Fora da Zona. Fora da Zona. Nesse quadro, a gente tenta explorar talvez uma outra vertente, né, do nosso entrevistado. A gente tem falado muito da Fundação Grupo Volkswagen, da atuação, e eu acho que a gente sai daqui todo mundo bem impressionado com a profundidade e a qualidade do trabalho. Mas agora, olhando pro Vitor mesmo, quando você sai da fundação e você chega na sua casa, essa questão social ainda ainda faz parte do seu dia a dia familiar? Como é que você funciona fora da fundação? Não dá para separar. Porque é isso, a gente tá o tempo inteiro dialogando, discutindo sobre isso. O fato de ter morado em São Bernardo, vir ter morado em São Bernardo do Campo, para mim foi ainda mais simbólico. Porque quando você mora em São Paulo, trabalha numa grande fundação, obviamente você tem aquela proximidade, mas é diferente. São Paulo é um país, então você não tem aquela conexão com o território. Aqui, além de estar muito próximo à comunidade, porque a fábrica está ali na comunidade, eu moro na cidade. Então eu encontro empreendedores impactados pelos nossos projetos, eu sou convidado pelas organizações parceiras a fazer trabalho voluntário. E você já faz parte dela, né? Já faz, não tem mais essa separação. Eu acho que isso, obviamente, sendo bem gerido, é muito saudável. Então eu sou voluntário da organização Padre Léo Commissari também. Muita gente nem sabe, mas fim de semana às vezes eu vou lá, participo de alguma ação que eles fazem. Me convidam para ser jurado de concurso com as crianças, eu sou jurado de concurso com as crianças. Eu gosto de dar mentoria para organizações sociais. Então, sempre que possível, como com o conhecimento que eu tenho, ajudo uma pequena organização ou um profissional do terceiro setor a também fazer a diferença. É prazeroso para você, Vitor? É porque eu acho que aquilo que a gente faz, a gente concretiza vendo a vida que a gente transforma. Obviamente que tem aquele lado do mundo corporativo que é muito positivo, enfim, das metas, dos ganhos, mas uma fundação, por isso que eu nunca quis fazer a transição para o negócio, Sim. nenhum lugar que eu passei é diferente, porque o impacto que você vê é o impacto de transformar vidas, você vê aquilo concretamente. Então, para mim, isso é algo que nenhum emprego paga, então por isso que minha carreira sempre foi e espero que continue sendo no terceiro setor. Legal, muito bem. Decisões críticas. Ô, Greta, vamos para uma pergunta difícil, então. Vamos fazer uma pergunta difícil. A gente não fez pergunta fácil, vamos fazer uma pergunta difícil. Neste quadro Decisões Críticas, a gente costuma fazer a pergunta que talvez causou a transformação, né, Vitor? Então, você comentou que chegando na fundação Grupo Volkswagen, você participou de um processo de reestruturação, né? Teve que pensar bem nesse processo de reestrutura da organização. Mas conta pra gente assim, qual foi a decisão mais difícil de ser tomada ou a mudança mais difícil de ser feita na organização para ela chegar onde ela está hoje? Foi a revisão do nosso portfólio de projetos. Porque quando a gente fala, nós mudamos a estratégia, é uma coisa que fica ali voando no ar. Óbvio que estratégia é importante, mas quando eu mudo uma estratégia, eu decido, olha, a partir do ano tal, eu vou passar a fazer projetos de mobilidade social, isso significa que eu vou deixar de fazer projetos que não são de mobilidade social.
E uma fundação de 46 anos tem um portfólio de projetos, parceiros, enfim, uma responsabilidade com iniciativas que às vezes vem de muitos anos. E você acaba gerando ali, e isso é algo que hoje a gente aprendeu a não fazer, mas é uma tendência no nosso setor, uma certa dependência das organizações. Porque ela está tão acostumada todo ano contar com o seu investimento que muitas vezes ela acaba... É muito difícil. E você não está falando, eu só vou cortar o investimento. Você corta o investimento, você deixa de atender um beneficiário. Você pode gerar o fechamento da organização. Quantas pessoas são empregadas por aquela organização? Como é que você faz isso? Então, quando nós decidimos abraçar a mobilidade social, nós fizemos uma transição no nosso portfólio de programas e projetos. Então, os projetos que a Fundação tinha, que não tinha a ver com qualificação profissional e empreendedorismo, nós descontinuamos as parcerias. Só que a gente fez isso de uma forma muito respeitosa e aos poucos. Tá, então, não foi um rompimento abrupto. Não foi né? um rompimento abrupto. E, além disso, nós fizemos o que é raro no terceiro setor, que é uma doação livre. Então, olha, a partir do ano tal, nós não faremos mais o projeto, mas nós vamos garantir 2 anos de uma doação livre no mesmo valor. E aqui eu estou falando algo na casa dos 600 mil por ano, para que a sua organização se estruture, busque outros parceiros, pague as contas, enfim, para que vocês usam da forma como vocês acharem que é mais adequado, sem prestar conta para mim daquilo que você está fazendo no sentido financeiro. Eu gastei com isso, eu gastei com aquilo. Mas para que, de fato, você garanta essa transição saudável. Gás, né? Para permitir que ele se recupere desse rompimento Se recupera. e siga com o projeto. E foram 2 anos, né? E, por outro lado, você acaba dedicando esforços e atenção para um tipo de projeto que faz muito mais sentido e mais estruturado para a visão que a fundação estava naquele momento, né? Exato. Essa questão da mobilidade social. Selo é de verdade. Muito interessante. Você tem mais pergunta ou a gente pode continuar? Podemos continuar. Podemos continuar. Aqui a gente traz muitas surpresas aqui para o nosso podcast. A gente, é claro, organizou tudo muito bem com a sua assessoria, que por sinal é uma ótima assessoria. É mesmo. Mas a gente gosta de pegar o nosso entrevistado com algumas surpresinhas, mas são surpresinhas saudáveis, né? Por exemplo, nós temos agora o selo É de Verdade. Durante essa nossa conversa, o Ed, o nosso produtor aqui, ele ficou atento nos mínimos detalhes do que você, Vitor, comentou. E ele fez a checagem dos fatos em tempo real aqui, para que nesse momento ele possa nos dizer se nós temos o selo É de Verdade ou não. Ed, o quão verdadeira foi essa conversa que nós tivemos aqui? Sem titubear, foi muito verdadeira. Primeiro, parabéns, 46 anos recém-completos, né, para o grupo Fundação Volkswagen. Eu conheci o trabalho um pouco mais em profundidade de vocês quando eu comecei a trabalhar no ABC do ABC, porque a gente sempre fez um trabalho muito próximo, colaborando todas as ações de vocês aqui na região e fora de São Paulo também. E assim, é realmente tudo muito bonito. São 3 milhões de vidas impactadas, são 2 milhões por ciclo no Juntos pela Mobilidade. Tudo isso realmente registrado e crescendo, né? Que a gente consiga se encontrar daqui a alguns anos tendo esses números triplicados. Vitor, eu também gosto de usar um pouco desse momento para tirar dúvidas, dar um espaço também para a gente conseguir abordar em profundidade um pouco mais os assuntos. E confesso que fiquei um pouco mais curioso sobre a questão do projeto do meio ambiente junto com o Fundo Brasil. E eu queria que você usasse esse tempo aqui agora para esclarecer um pouco melhor. E assim como vocês falaram muito especificamente sobre o que é mobilidade social, como que o meio ambiente, como que esse projeto pode impactar a vida das pessoas. Bom, então a nossa parceria começa com o Fundo Brasil, como eu disse, com o edital, né, voltado a apoiar projetos que pensem em inclusão produtiva a partir dessa perspectiva de justiça climática. E nós teremos a COP30 em Belém, com todos os desafios que a gente tem visto e ouvido, mas a gente acredita muito na importância de fazer uma COP não só no Brasil, mas na Amazônia, né, que eu acho que é muito forte, muito simbólico. E a Fundação decidiu apoiar em Belém a realização da Casa Sul Global. Então, foi um movimento que foi lançado no dia 30 de julho, então está bem recente. E vai ser um espaço que vai acontecer paralelo à COP30 em Belém,
que vai reunir organizações da sociedade civil. É um espaço organizado por fundos comunitários da América Latina, do Sudeste Asiático e da África, então do chamado Sul Global, que a gente entendia no passado como países em desenvolvimento, né, ou subdesenvolvidos, então que vai falar com esse grupo, com essa filantropia, colocando esses atores no centro do debate. Eu já participei de uma COP, eu estive na última COP no Azerbaijão, e o que a gente vê muito? É um espaço muito voltado para a diplomacia, enfim, para o tomador de decisão, o que é obviamente fundamental. A gente consegue falar de combate à mudança climática sem esse escopo, mas quem está ali na ponta, atuando para combater a mudança climática e sofrendo com a mudança climática, acaba passando a margem e sendo excluído desse debate. Então, fazer a Casa Sul Global é justamente o momento de você dar protagonismo para lideranças comunitárias, para organizações comunitárias que estão na linha de frente em vários contextos, em vários países, poderem discutir e colocar o nosso chamado Sul Global no centro das discussões sobre mudanças climáticas e filantropia. Então, a gente dá a largada a esse patrocínio participando na semana do dia 5 de agosto da São Paulo Climate Week, que vai acontecer aqui na capital. A Fundação estará lá, foi convidada para estar numa mesa pela rede Como A, que é uma rede de fundos filantrópicos que está articulando a Casa Sul Global. A gente tem uma série de ações no segundo semestre, eu já faço o convite aqui. A gente está organizando uma jornada do conhecimento, que é um evento físico e online que a Fundação realiza a cada semestre. Tivemos um no primeiro semestre, teremos agora no segundo, para colocar também no centro de debate o que a COP30 significa na prática e o que isso impacta no social, na vida das pessoas, como que a gente dialoga ambiental com social nessa agenda. E além da própria patrocínio à casa, que acontece do dia 12 de novembro a 20 de novembro lá em Belém, a gente vai fazer uma série de eventos, de videocasts, de comunicado, para poder educar também o nosso público e as nossas comunidades sobre o quão urgente é a gente falar sobre a questão ambiental e como isso impacta na vida real das pessoas. Então, o nosso projeto COP30, começando agora em agosto, e a gente espera reverberar isso para além de uma COP, porque a COP é só um começo, ela não é um fim em si mesmo, né? Muito bem. Você tem aí a nossa manchete para a nossa matéria exclusiva, né? Entrevista Reversa. Pessoal, a gente precisa caminhar para o encerramento. Infelizmente, tá? O assunto estava tão bom, passou muito rápido. Então, gostaria só de chamar o nosso último bloco, antes das nossas considerações finais aqui, que a gente chama de entrevista reversa. Aqui, Vitor, a gente vai inverter as bolas agora. Nós somos os seus entrevistados e você é o entrevistador. Então você tem o privilégio de descontar a raiva. Mas cuidado que você é da área também. Então você pode nos fazer qualquer pergunta, a gente vai tentar responder à altura. Que o desafio aqui é a gente tentar responder com a mesma qualidade que você trouxe as suas respostas, né? Então vamos lá. O tempo é seu aí e pode perguntar pra Greta. Olha, Greta, te jogou no fogo, agora é minha vingança. Imagina, primeiro eu quero agradecer pela ótima entrevista, enfim. Vocês foram sensacionais, prazer realmente estar aqui com vocês. Bom, essa não foi combinada, então aqui eu vou realmente no improviso. Que eu gosto sempre de perguntar para quem não está no terceiro setor, né, existe muito viés em relação ao terceiro setor. E a gente sabe que, né, como todos os setores, a gente precisa separar o joio do trigo. Mas quando vocês pensam numa marca, quando vocês pensam numa empresa, o que vocês consideram uma empresa socialmente responsável? O que faz vocês, enquanto cidadãos, para além de consumidores, olhar uma empresa e falar, não, essa empresa realmente impacta a vida das pessoas? Quer responder? Eu vou falar um pouquinho enquanto gestora pública. Sou formada em gestão pública também, além de jornalismo. E atuo há 14 anos na comunicação de uma prefeitura, né? E muito questionam a gente sobre a nossa responsabilidade social com a população de Ribeirão Pires, no caso. E eu acho que o principal feedback que a gente tem é dar voz a quem é de direito, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ouvir as pessoas, seja em diversos setores, a gente comentou sobre a questão das pessoas em situação de vulnerabilidade social e principalmente em situação de rua, que é uma situação que beira a falta de dignidade, né? Você não dá o alicerce para a pessoa se reerguer. Então, quando você começa a ver resultados, como casos específicos de retornar essa pessoa para a família, encontrar a pessoa na rua, levá-la para um local onde ela vai ter o mínimo que ela deveria ter, que é uma alimentação, um banho, e poder
resgatar esse vínculo dela com a família depois de meses, teve casos de anos. Então, assim, a responsabilidade social tá feita ali. Né? Então, assim, eu acho que existem várias maneiras de medir essa responsabilidade social. Mas esse foi um dos momentos na prefeitura, para mim, que me deu maior feedback. Não é uma questão de marca, mas que trouxe um lado positivo e humano para a prefeitura. Legal. Então, eu acredito que... Eu respondo de uma outra forma. É muito legal a sua visão, Greta. E eu vou trazer... E assim, eu também já passei pelo poder público. Eu acho que eu divido com você a mesma visão. Só que agora eu vou trazer um outro lado. O lado como jornalista, respondendo a sua pergunta. Existe um critério que eu acho fundamental. Transparência. A marca que ela está engajada em projetos sociais e ela tem todo um processo de transparência para mostrar a origem do recurso, a aplicação do recurso e os resultados finais, e isso seja de alguma forma auditável, né? Ou com um órgão competente que possa atestar que está acontecendo. Ou então você consegue mesmo ver, estar no local, acompanhar. Essa parte de transparência faz dar mais credibilidade, eu acho, ao assunto. E é interessante que no começo da entrevista você comentou um pouco sobre isso, né? A gente não tinha um site, a gente não tinha nada. E quando você começa a comunicar de uma forma eficiente, você traz transparência para o assunto. Sim. E aí eu acho que você gera mais responsabilidade e dá a dimensão da coisa que você está fazendo. E você leva a informação para aquele que está precisando dela, né? Então, é esse o ponto. Respondido? Respondido, senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Com isso, pessoal, a gente vai se despedindo, então. Gostaria de primeiro agradecer a participação da Greta, a dedicação do tempo dela para essa entrevista e a sua atuação aqui, que foi esplêndida, Greta. Muito obrigado. Imagina, eu agradeço a oportunidade novamente de estar aqui, Thiago, junto à família ABC, né? ABC do ABC, ao portal. Obrigada, Vitor, pela oportunidade de esclarecer tantas dúvidas sobre a Fundação. Né? Foi um momento muito importante. E obrigada a quem está assistindo a gente. Eu quero fazer as pessoas te seguirem, Greta. Fala para eles lá qual é o seu @ onde o pessoal te encontra aí. Eu vou ter que soletrar, Thiago. Aí você me lascou. Não, só fala porque a gente vai ter a legenda aqui, o pessoal vai ver tá aqui ótimo. no vídeo. É @Greta Passuldi. Muito bem, muito bem. O Rodrigo que se vira para colocar. Exatamente. Tá bom, Rodrigão? Ó, Greta Passuldi. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Acho que essa foi uma das melhores entrevistas que a gente teve aqui na questão de conteúdo, de impacto, de conexão com o nosso público. E assim, aquela câmera lá é sua, pode dar o seu recado final para quem está nos assistindo. Bom, primeiro eu também quero agradecer vocês, toda a equipe daqui, agradecer o ABC do ABC pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês e, de fato, a gente monitora tudo aquilo que vocês divulgam da Fundação, são grandes parceiros, a gente está muito aberto a parcerias. Quero deixar o @ da Fundação também, Fundacal Grupo VW, então a gente está em todas as redes sociais, deixo o convite para que, de fato, vocês vejam na prática o que a Fundação faz. Eu quero fazer um convite, né? A gente acredita que mobilidade social não se faz sozinho, se faz com as empresas, se faz com o terceiro setor, se faz com o governo, mas faz com a sociedade civil também. Então, cada um sendo parte disso e assumindo o seu papel e a sua responsabilidade, com certeza a gente vai contribuir para que o Brasil seja um país menos desigual e que as pessoas de fato prosperem ao longo dos próximos anos e a gente reverta essa situação. Então, meu muito obrigado e vamos juntos pela mobilidade social. Muito bem. Esse foi, então, a entrevista que fizemos com a Fundação Grupo Volkswagen, com a presença do Vitor, o diretor-geral da Fundação. E com isso a gente se despede hoje. Agradecemos você por ter nos acompanhado até aqui. E não se esqueça, esta entrevista vai gerar uma reportagem a respeito do assunto. Traremos outras informações dentro da reportagem e os links de todos os lugares onde você vai conseguir acompanhar essa entrevista. Então nos acompanhe lá. O portal é abcdoabc.com.br. Estamos também nas redes sociais. Pode nos procurar como ABC do ABC _oficial. Você também vai nos encontrar em todas as redes. E a gente se encontra de novo aqui na próxima semana, falando de um outro assunto importante que vai impactar a sua vida. Esperamos que você esteja aqui na próxima semana e até mais. Apresentação: Thiago Quirino. Jornalista convidada: Greta Passuldi. Entrevistado: Vitor Hugo Neia. Edição: Rodrigo Rodrigues. Captação de áudio e vídeo: Estúdio da Assisa, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Produção: Ed Baroni. Checagem: Ed Baroni. Assistência de produção: Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Direção: Thiago Quirino.
Direção-geral, Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem necessariamente o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br